Meu nome é Ari Gomes do Nascimento, mais conhecido por Ari Gomes de Nova Descoberta. Estou vereador em Natal. Eu nasci em Ipanguaçu, em 1949. Meu pai era da Paraíba e minha mãe lá de Ipanguaçu mesmo. Meu pai José Felipe do Nascimento e minha mãe Maria da Anunciação Gomes Varela. Tiveram 9 filhos, que eu fui o 7º. Quando eu completei 1 ano de idade, minha mãe resolveu ir morar em Açu com meu pai e os 8 filhos. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Ficamos batalhando a vida e aí a gente teve uma infância muito pesada, muito assim, dependiosa, porque naquela época não existia projetos nenhum sociais. Ela me ensinou tudo. Ela me ensinou o que é ser honesto. A gente não chegava na minha casa com nada que ela não perguntasse de onde tirou. Então isso foi o maior legado que ela nos deixou. Mesmo dentro da pobreza, ela nos criou dessa maneira. Então esse para mim é o maior legado que eu carrego e levo no meu coração. Aí da minha mãe vem a saudade. Então minha mãe foi uma pessoa muito especial mesmo. Ari começou a estudar logo cedo. Minha mãe colocando na escola, mas por devido a gente não ter que trabalhar, a escola ficou em segundo plano. Nós não tínhamos primeiro plano. Então, na escola, a gente ia, todas as crianças tinham uma bolsa de carregar os cadernos. E a gente não tinha, era um saco de leite. Mas a gente ia para a escola. Eu cheguei até o 5º ano primário, que hoje é uma criança de 8 anos. Eu fiz o exame de admissão 3 vezes, nunca passei do exame de admissão, porque tive que trabalhar. Mas hoje eu me orgulho, porque Deus me deu tanta sabedoria que eu aprendi, tudo que eu sei, eu aprendi com o tempo. Eu tinha toda uma preparação religiosa através da minha mãe. E com 6 anos eu fui trabalhar nas casas de família, ajudando. E aí esses mandados que eu fazia me acolheram. E aí eu fui para a casa do Monsenhor Júlio, que era o pároco da época. Eu ajudava na igreja, fui acólito da igreja. Quando eu conheci o Monsenhor Américo, que já faleceu também, e aí ele me deu toda a formação religiosa e toda a formação de um cidadão. E isso eu aprendi. Eu creio que a igreja foi fundamental. Com 16 anos eu fui para Macau. E lá eu fiquei 4 anos trabalhando numa casa de família. De Macau eu vim para Natal, em 1971. A vinda para Natal foi meio difícil, porque eu não conhecia muito o que era a capital, né? Eu vim para aqui morar no Bom Pastor, na casa de uma amiga. Comecei lá no Bom Pastor, carregando água num galão. No dia 3 de março de 1972, eu conheci um rapaz que me levou até o bairro de Nova Descoberta. Era uma comunidade muito pobre, poucas casas e pessoas humildes. Então foi lá que eu comecei a trabalhar. Eu fazia tudo que me botasse para fazer, porque eu tinha que pagar o aluguel de onde eu morava.
desde criança eu via minha mãe costurando e eu aprendi a costurar com ela, né? E aí quando cheguei em Macau comecei a fazer roupas para as pessoas e aqui comecei a fazer tudo que viesse na minha cabeça, o que eu tinha aprendido. Aí eu me tornei um costureiro conhecido em Natal, de nome, então eu trabalhei com muita dignidade e comecei a desenvolver um trabalho social também na comunidade de Nova Descoberta. O que eu mais conseguia para as pessoas era reforma de casas, alimentação. Era isso que eu fazia mais. Eu costurava e dentro da costura eu tirava das pessoas que vinham para mim costurar, eu tirava aquele anseio que a comunidade precisava. Então as pessoas começaram a me passar, a me ver de uma maneira diferente. Aí criou-se um líder comunitário, que aí eu tive que entrar no conselho comunitário, na associação de moradores e amigos, no grupo de jovens, e aí foi desenvolvendo um trabalho, sem nem pensar em política, que eu não pensava muito em política, eu pensava mais no trabalho social. Através desse trabalho eu fui convidado por Felinto Rodrigues, na época, que era proprietário da Rádio Nordeste, para ser candidato. O meu intuito era servir a comunidade, até porque Nova Descoberta não tinha estrutura, não tinha muita estrutura de água, nem de energia, então eu precisava fazer isso para que a gente pudesse ter. Em 1988, foi a minha primeira candidatura, onde nós perdemos por poucos votos, fiquei na primeira suplência e aí eu continuei o trabalho na comunidade, saí candidato 7 vezes. Na 6ª vez eu fui eleito. Em 2012, né, eu fui candidato e a gente teve uma vitória muito boa. A gente pensava de ser o 5º colocado, nós fomos o 4º colocado na eleição, e aí veio o mandato. Eu me juntei à comunidade, aí me aprofundei mais na comunidade de Potilândia, de Morro Branco e adjacência, né? Eu fui fazendo um trabalho que a comunidade me presenteou mais uma vez com outro mandato. Foi uma eleição tranquila, onde eu peguei as pessoas do gabinete e mostrei para eles que as pessoas só iam votar em mim se quisessem votar. A gente não ia fazer uma campanha, nem gastar dinheiro sem ter, porque tudo a gente tinha investido com a comunidade. Então o dinheiro que eu gastei foi R$17 mil para fazer uma campanha de vereador numa capital, de uma reeleição. Era um pouco até impossível, mas graças a Deus nós estamos aqui por merecimento. Passei 8 meses sem a eleição, porque os votos do companheiro Júnior Grafite não foram computados. Mas aí quando foi para Brasília, o partido requereu esses votos que Júnior Grafite teve. Aí foi quando teve a recontagem de voto e quando subiu o coeficiente, aí eu tive que entrar. O vereador Aldo teve que sair para me dar a cadeira de vereador, porque a justiça, assim, foi quem resolveu. Aqui na Câmara, eu estou dando sustentação à Prefeitura Municipal para que a gente possa continuar um trabalho e eu estou, assim, fazendo com que o mandato passado seja um espelho do mandato atual, para que eu possa desenvolver um trabalho melhor. Tudo meu é o trabalho social, eu não posso fugir desse trabalho social. Por exemplo, nós temos lan house comunitária, nós temos um trabalho tarde na praça, onde a gente monta numa praça toda a qualidade de brinquedo para as crianças. Nós temos um trabalho funeral e limpeza pública, ajudar a prefeitura. Eu faço assistência social.
Ser vereador é apenas querer ajudar as pessoas mais carentes, as que precisam mais. E uma coisa mais importante que eu hoje vejo em querer ser vereador é de mostrar o que é a política. Você tem que ter um trabalho sério. Você não pode pensar em se beneficiar, você tem que pensar em beneficiar as pessoas que precisam. Minha mãe teve 6 homens e 3 mulheres. Os homens morreram todos, só ficou eu. Então resta as 3 irmãs e eu. Essa é a família que eu tenho, com 2 tias vivas e sobrinhos e muita gente, mas a família para mim é a família que eu criei. Eu tenho para mais de 200 afilhados. E aquele que acredita em mim só pode ser meu irmão. É essa a minha grande família. Ari Gomes é um cidadão de bem, honesto e resolvido na vida. Feliz no que eu faço. A maior felicidade que eu tenho também é de ser tranquilo, não ter arrogância. Eu tenho humildade e carrego isso muito humildemente, mas sempre com determinação. Esse é o Ari Gomes que eu quero que as pessoas nunca esqueçam. Nada para mim, mas para o social. Eu ainda acredito muito nesse país. Acredito muito nas pessoas, que Deus vai mostrar um mundo melhor. Nunca deixe de doar aquilo que você tiver melhor para doar. Fique com o que lhe sobra, mas nunca dê sobra a ninguém.